Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Nesse vídeo eu vou fazer uma introdução ao estudo de História, falar sobre coisas que são importantes para a gente saber sobre essa disciplina antes de iniciar, os estudos efetivos sobre as sociedades do passado, ok? Primeiramente, é importante dizer que a história não é o mesmo que o passado, porque os historiadores estudam o passado, mas eles fazem isso a partir de perguntas do presente. Esse é o ponto de partida dos estudos de história. Além disso, o que eu sou no presente, os meus valores, as coisas que eu sei, vão influenciar também naquilo que eu vejo sobre o passado, na maneira como eu vou ver o passado, ok? Então, se eu tentar definir o que é a história, eu diria para vocês que a história é o estudo dos seres humanos, das ações dos seres humanos ao longo do tempo. Essa foi uma frase dita pelo historiador Mark Bloch, mas que faz total sentido. Mas, professora, como é que eu consigo acessar o passado para responder às perguntas que eu elaboro no presente? Gente, as pessoas que viveram no passado deixaram vestígios de que elas estiveram naquele lugar, naquele tempo, certo? Por exemplo, os homens da pré-história costumavam deixar inscrições nas cavernas onde eles se abrigavam, que a gente chama de pinturas rupestres. Da mesma forma, as pessoas do século XIX costumavam escrever diários para contar sobre o seu dia a dia. Óbvio que a quantidade de fontes vai ser diferente quando se trata de um passado mais distante. Num passado mais recente, mais próximo de nós, a quantidade de fontes ela é maior. Até porque muitas vezes a gente tem a intenção de registrar mais as coisas, para a posteridade. Por exemplo, se eu quiser estudar a pandemia de Covid-19 no Brasil, o início dessa pandemia, basta que eu procure sites nos jornais, Sites na internet, de jornais na internet, enfim. Agora, se eu quero estudar coisas que aconteceram lá na pré-história ou na antiguidade, até mesmo, vou dar um exemplo, se eu quero comparar a pandemia de Covid-19 com a pandemia da peste negra que aconteceu lá na Europa, na Europa medieval, eu vou ter mais dificuldades para encontrar informações sobre a peste negra do que eu teria para encontrar informações sobre o Covid-19. Então, isso é muito relativo. A quantidade de fontes vai mudar de acordo com o tempo e com o lugar que eu estou estudando, certo? Porém, essas fontes históricas, elas vão ter o valor, elas vão ser valorizadas na medida em que elas podem me fornecer informações, na medida em que elas podem responder às perguntas que eu fiz para aquele passado, que é o meu objeto de estudo, certo? Então, várias podem ser os tipos de fontes históricas que o historiador vai usar para estudar o seu passado. Por exemplo, ele pode usar testamentos, cartas, livros, objetos, monumentos, a internet, se for um passado mais recente. Então, todos esses são exemplos de fontes históricas que o historiador pode utilizar. E por que é importante estudar a história? Para a gente aprender sobre as origens e as transformações que aconteceram na nossa sociedade e também em outros locais distantes de nós, no tempo e no espaço. Assim a gente aprende a valorizar essas outras culturas, a diversidade que existe nelas e também na nossa própria sociedade. Até porque ela foi formada pela contribuição de 3 etnias diferentes: a indígena, a europeia e a africana, certo? Mesmo assim, gente, ainda existe muito preconceito na nossa sociedade. Então, quando a gente aprende como isso tudo começou, que isso tudo foi construído, fica mais fácil combater essas desigualdades e esses preconceitos. Como, por exemplo, o racismo, que é algo que começou lá no período colonial da história do Brasil. Gente, mesmo que seja muito importante estudar história, a gente precisa saber que essa disciplina foi criada pelos europeus para estudar a própria sociedade deles. Por exemplo, a maneira como a história é dividida em períodos, Lá da pré-história, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, até a Idade Contemporânea, isso foi uma criação dos europeus para observar a sua própria sociedade. Além disso, nós acabamos sendo introduzidos à história dos europeus no momento em que nós fomos colonizados por eles.
Nós nos parecemos muito mais com os europeus do que com os indígenas que existiam aqui, né? Nós acabamos adquirindo o idioma do nosso colonizador, a religião oficial, a política, a maneira de ver o mundo, os valores. Então, acaba que a gente introduziu também esse passado europeu na nossa própria história, né? Mesmo que os indígenas e os africanos tenham contribuído também com a nossa formação, acaba que da cultura oficial, grande parte da cultura oficial, ela foi muito mais influenciada pelos europeus do que por essas outras etnias. E a história, a maneira como nós contamos a história, não é diferente disso. Até mesmo o nosso calendário, né, que é um calendário cristão, dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo, é algo que foi trazido pelos europeus, né, que tinham a religião cristã como a mais importante para eles. Por termos sido colonizados pelos europeus, nós ainda contamos a história da maneira como eles contam, utilizando todas essas ferramentas como a linha do tempo, né? Mas a linha do tempo também nos ajuda a perceber o que mudou, né? Por exemplo, quando nós fazemos a linha do tempo de uma determinada sociedade ou de um determinado período. Nós conseguimos perceber o que mudou e o que permaneceu ao longo do tempo, certo? Por exemplo, se a gente pega a história da Europa até chegar na gente, a gente percebe, vamos comparar o Brasil, a história do Brasil, a nossa cultura com a história dos romanos. Só um exemplo, né? A gente tem muitas heranças que foram deixadas pelos romanos. Um exemplo é a República. Nós somos uma república e esse tipo de governo foi criado lá no passado pelos romanos. Mesmo que não seja exatamente igual, né? Era antes, a gente ainda utiliza esse nome e é algo que foi criado lá pelos romanos. Outra coisa, a maneira como nós construímos o direito. Por exemplo, o direito civil, né? As nossas leis sobre a organização civil, ela é muito parecida como os romanos fizeram lá no passado. Vamos pegar um exemplo mais concreto. Se a gente observa o Coliseu Romano, que era um circo, um local de espetáculos para os romanos, e a gente pega, por exemplo, o Estádio Nacional de Brasília, a arquitetura é muito parecida e a finalidade dele também, né? Ambos são locais utilizados para espetáculos, mas olha a distância no tempo entre um e outro. E aí a gente vê, quando a gente compara, né, essas duas sociedades, mesmo estando muito recuadas no tempo, a gente percebe como a gente herdou coisas, aspectos culturais das sociedades do passado, certo? Todas essas categorias, linha do tempo, grandes períodos como pré-história, antiguidade, rupturas e permanências, fazem parte da construção do que nós chamamos de tempo histórico, que é diferente do tempo da natureza, né? Que é aquele tempo baseado na passagem do tempo natural, né? No crescimento das plantas, por exemplo. Pois é, a gente tem, a história tem o próprio tempo, que é chamado de tempo histórico. E a partir dele, né, a partir dessas categorias que a gente estudou hoje, que a gente consegue montar e contar a história das sociedades do passado, certo? Então, gente, o vídeo de hoje era sobre isso, né? Era uma introdução. Eu ainda não vou entrar nos assuntos específicos da disciplina de história, como, por exemplo, a pré-história, que é o próximo assunto. Isso ficará para uma próxima aula. Grande abraço!